Retrospectiva 2008. Cláudio, Luiz Pereira Luizão fez questão de encontrar e editar esse material. Quando o Luizão me mostrou o resultado final da edição, eu fiquei assustado. Falei, mas não é possível, a gente está vivendo isso agora. Nós estamos vivendo isso neste momento. Nós estamos vivendo isso em 2023. O que mostra o quanto patinamos. Tivemos a oportunidade com Paulo Guedes e Bolsonaro de colocar o Brasil como de fato o protagonista que deveria ser, em função de tudo que tem, das riquezas que possui, do tamanho, enfim. Mas, Cláudio, nós decidimos, ou decidiram por nós, nos devolver ao ano de 2008. Túnel do Tempo. Túnel do Tempo é um flashback, na voz de Sérgio Chapelain. O Bobo Repórter de hoje faz a retrospectiva de 2008. Aperta play. Brasil 2008. Era uma vez um ano que valeu por um século, ou mais. De repente, mergulhamos no passado, encaramos o presente e sonhamos com o futuro. Florestas a perder de vista. Ah, se desse para voltar atrás. Amazônia. Cerrado. Mata Atlântica. Alerta vermelho. Verde virando cinza. Meio ambiente. Nosso eterno dilema? Sai a ministra Marina. Entra o ministro Mink. Quantas revoltas. Índios, sem terra, invadiram a estrada de ferro Carajás, garimpeiros, fazendeiros. Voltamos aos velhos tempos? Trabalho escravo. Suas doenças parecem coisa do passado. Febre amarela, malária, epidemia de dengue. Mais de 1.200 novos casos. Crianças morrendo. Falta de socorro? Os bebês do Pará tinham acabado de nascer na Santa Casa. Luto. E retrocesso. Caça às bruxas. Na mira da Polícia Federal, médicos, advogados, policiais, juízes, servidores públicos, prefeitos, ex-prefeitos, empresários e o banqueiro que custou uma crise política, Daniel Dantas, um entra e sai da prisão. E uma queda de braços. De um lado, a Polícia Federal. Do outro, o Supremo Tribunal. Delegado Protógenes, juiz De Santis e o nome complicado. Operação Satyagraha. Traduziu, firmeza na verdade. Brasília no centro da Grampolândia. Andaram espionando até o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Fartura de gastos com o cartão do governo. Viagens, compras, aluguéis de carro. Quantos golpes descobrimos em 2008? Fraude no leite em pó, fraude nos remédios, fraude nos combustíveis, fraude no metrô de São Paulo, na Previdência, no fundo para os municípios. Na polícia tem corrupção? Tem. E na política não tem? No empresariado não tem? No poder judiciário não tem? Em todo o segmento da sociedade tem. Nem caçado e nem condenado. O deputado Paulinho, da Força Sindical, escapou do Conselho de Ética da Câmara. Festa dos sindicatos no Congresso. Mas barraram as ONGs. Era uma fortuna para entidades filantrópicas. Brasil 2008. Um ano que valeu por quantos? Só de viagens? Lula lá fora. E aqui? Ele exagerou no vocabulário? Ou você diria, meu, FIFO. Surpresas de 2008. Ressuscitaram o mensalão? Notas de euro na cueca, nas meias e na mala. Mais um acusado apanhado em flagrante. Sombras do passado. O Equador declara a moratória e anuncia que não quer pagar o que deve ao Brasil. O novo presidente do Paraguai também quer rever a dívida que tem com o Brasil. Quantas disputas? União Sul-Americana? Mas, de repente, o susto. A inflação. Quem diria? Arroz, feijão, carne subindo. Remarcação de preços. E quantos impostos? Afinal de contas, o Brasil não estava imune, ministro? O Brasil está sólido, o Brasil é um porto seguro. Assustei, tá tudo muito caro. Ninguém precisa se endividar mais do que pode. Mas continue comprando o que você... Cláudio, 15 anos nos separam desse 2008. 15 anos. E imaginar que nós estamos no mesmo lugar. Nós passamos por todos os pontos onde temos problemas hoje. Com esse governo. Só que tem um detalhe. Aí já eram 6 anos de governo Lula. Aí já tinha passado o primeiro mandato completo de 4 anos e era o final do segundo ano do segundo mandato do Lula. Nós estamos agora com 2 meses e nós temos replicada a todas essas situações com 2 meses. Cláudio, já acharam mala de dinheiro em aeroporto? A Amazônia teve o pior fevereiro da sua história.
Nós estamos falando da volta do mensalão com a compra de deputados e senadores para desassinar a CPMI. Cláudio, é como se a gente olhasse para 2008 e a gente pudesse se encontrar ali novamente. O lance é a capacidade que eles têm de manter o chamado status quo, de manter as coisas como estão, porque do jeito que elas estão há 10, 20 anos, elas dão muito dinheiro, muito lucro, muita grana para eles que controlam essa república da corrupção. O Lula é porta-voz da corrupção, ele fala sem menor vergonha na cara. Tem corrupção no Estado, tem corrupção na iniciativa privada, tem corrupção em todo lugar. Então, já que tem, quem é o capo, o chefe, o líder? É ele. Mas, Cláudio, tem corrupção em qualquer lugar, segundo o Lula. Tem corrupção na polícia. Só que ele usa isso para se defender. Exato. E defender a corrupção. Exato, ele relativiza a corrupção, dizendo, olha, mas tem em qualquer lugar. E tem um bando de safados que batem palma para ele nesse momento do vídeo. E o medo que eles têm, como aconteceu, depois de estoura o Petrolão, depois de estoura a Lava Jato. Nessa época, queridos brasileiros, não tinha ainda a mídia social do WhatsApp, dessa comunicação. Então a gente assistia tudo pelo filtro da Globo, que controlava nossos corações e mentes. E aí, ao longo do surgimento das mídias sociais, do WhatsApp, dos meios de comunicação, sem o filtro deles, eles foram perdendo muito dinheiro. O próprio setor de propaganda e marketing começou a tirar dinheiro das televisões, dos jornais, foi jogando nas mídias sociais, na internet. E aí, como é que eles foram fazendo? Eles foram atrás do governo federal para pegar dinheiro, de governos estaduais e municipais. O governo federal do Lula dava 1 bilhão e 100 milhões por ano, em média, para o setor de comunicação. O governo Dilma dedicava 2 bilhões e 250 milhões, em média, por ano para a comunicação. Aí chegou depois o Bolsonaro, caiu para 60 milhões, 5%. O pessoal entrou em crise de desespero no setor do consórcio da comunicação. Um monte de setor de bancos que estava acostumado a faturar horrores com o esquema inflacionário, com o esquema corruptão. Eles vivem de dinheiro, eles não vivem de caridade. Dizer que Amoedo, que foi presidente do Itaú, Armínio Fraga, esse pessoal inocente não existe. O foco deles é o que eles conseguiram na vida. Eles são multimilionários. Mas só se faz muito dinheiro arrancando da população que trabalha. E do empresário pequeno e médio ou grande que trabalha. Mas sobra dinheiro para quem arma sacanagem em qualquer setor, seja setor público, setor privado. E esse Globo Repórter de 2008, o Alexandre tem que viralizar isso aí para lembrar os brasileiros, porque esse pessoal da Globo está batendo palminha pro Lula para ganhar dinheiro. 30% de aumento já tiveram esse ano, né? O William Bonner, que era um menininho, está ganhando 2,5 milhões por mês. Cláudio, mas veja, eu ainda acho que não é o Lula que os caras querem. Não, Lula, Para mim isso não muda. É o palhaço do circo, o único que consegue ter a cara de pau, mas que consegue um carisma popular, que podia enfrentar a única pessoa nos últimos 10, 30 anos que não queria manter o esquema da corrupção dominando o Brasil. Por isso que fazem tanta campanha contra o Jair Bolsonaro. Pega joias que nunca deixaram de estar nas mãos do Estado brasileiro, porque estando na mão daquele cara que tentou passar na bolsa e foi apreendido pela Polícia Federal, pela Receita Federal, a Receita Federal faz parte do Estado brasileiro. Então, quando a presidência da República tenta resgatar a joia, não é para resgatar e sair numa bolsa indo para a rua, gastar na feira. É para entrar para o acervo do patrimônio público. Mas esquecem de falar toda a reportagem que o Lula, depois que saiu do mandato, tinha uma caixa lá no Banco do Brasil, em nome da ex-esposa dele, da falecida esposa Letícia Marisa e do Lulinha, tinha 180 objetos da presidência, tirados da presidência, postos numa caixa forte, em nome da ex-esposa. Isso é crime. Ah, mas aí a imprensa hoje não quer falar